Alexandre, boa tarde, bem-vindo. Pois é, essa nova geração, ela é realmente acometida por esse relato aí que a Sara fez, uma geração que sai de casa mais tarde e que fica, comparando como era na época dos pais e como vai ser agora, se eles estão mais velhos para viver o que os pais viveram, talvez mais jovens. É isso mesmo? Pois é, a gente vai percebendo que uma geração, ela tenta superar a outra, né? Ou seja, ela tem todo um aprendizado de uma geração, ela tem toda uma relação com, no caso, os pais, os avós, não para repeti-los, mas para marcar uma diferença, para que você seja algo que eles não foram, para que você vá para além do que eles puderam, inclusive, viver e não viver, inclusive, que essa nossa nova geração, vamos colocar assim, já tem mais possibilidades de liberdade. Só que acontece um fenômeno muito interessante. Quanto mais liberdade você dá para alguém, mais ela quer o quê? Uma certa... um caminho, alguém que diga o que fazer, um direcionamento. Exatamente. Por quê? Com a liberdade, a gente vem junto à responsabilidade. Junto com a responsabilidade vem o medo. Mas a responsabilidade também é parte da maturidade. E assim a gente vai ficando mais velho. Aliás, isso é interessante, a palavra mais velho também tem cunho pejorativo. Tanto que em 1962, na França, começou a usar a palavra idoso, para que você não tivesse esse aspecto ruim. De mais velho. Exatamente, porque tem idosos jovens... É verdade. Né? E jovens muito velhos. Então, esses são pontos que a gente tem que também levantar. Então, tem tanto o medo de envelhecer, por causa do corpo, por causa... você vai perdendo algumas funções, de fato, mas você vai vivendo novas coisas também. Como isso pode causar o quê? Antes era muito comum o síndrome do ninho vazio, que é quando os filhos saem de casa e os pais sofrem. Agora, ao contrário, os filhos não querem sair de casa. Né? Então, é a síndrome do Peter Pan, vamos dizer assim. Né? Você não quer crescer, você quer se manter ali ligado, colado com alguém. Né? Isso traz prejuízo, tá? Para todo mundo, tanto para os pais quanto para os filhos. Voltando aqui para o nosso estúdio, eu vou ler o comentário da Maricilda Borges, porque olha só, ela diz que envelhecer em maturidade é bom, mas no físico é ruim, mas é o ciclo da vida, né? Como conciliar, então, isso? Porque é tão comum a gente ouvir as pessoas falando, Nossa, minha mente não é a mesma do que reflete o meu corpo. Isso também eu acho que machuca, Não é fácil assim lidar. Não é fácil e você precisa se acompanhar o seu próprio processo. Porque muitas vezes isso que você falou acontece muito. Você pensa, quer fazer algo, tem aquela vitalidade psíquica, mas o corpo não vai. Né? Então você precisa fazer uma conciliação das capacidades do seu corpo e não negar o envelhecimento. Né? O negar o envelhecimento, ele é pior, porque ele te envelhece ainda mais, porque você para de se cuidar, você evita algumas preocupações que você tem que ter com a sua saúde, com a sua vitalidade, com a sua saúde mental também. Isso tudo é muito importante, né? Então, que você não negue esse processo. Às vezes você pensa assim, eu não vou no médico, não vou no geriatra, porque se eu for lá, eu vou sair com diagnóstico, né? Então eu vou evitar, porque... Mas isso é uma bobagem, né? Então a gente tentar não se cuidar com esse medo. O medo piora. Então, conciliar dessa forma, continuar se cuidando, acompanhando o seu próprio processo de envelhecimento e vendo o que é possível e o que é impossível. O que é impossível, você vai tentando conciliar mais. E o que é possível, você continua fazendo, né? O cuidar já da parte estética, prevenindo a vaidade, Ela também é importante, A gente sabe que o cuidar de fora a gente consegue até desacelerar um pouco, mas por dentro o organismo da gente vai envelhecendo também, Necessariamente, né? Porque eu acho que o maior medo que nós temos com o envelhecimento é que ele lembra o tempo todo que todo mundo vai morrer.
Tudo vai ter um fim, né? Todo mundo vai morrer, tudo é passageiro, as coisas têm uma transitoriedade, ou seja, elas vão mudar necessariamente, não importa o esforço que você faça. Mas isso não impede essa questão que você faça algum esforço, que você encontre pequenas alegrias, pequenas felicidades, veja as coisas de uma outra forma, comece a se conciliar com a sua imagem no espelho de uma outra forma também. Tudo isso é importante. Uma questão que você pode fazer é, o seu aniversário é algo que você gosta ou não, por exemplo, né? Então, porque lembra também esse processo de envelhecimento. Eu falo que o aniversário é o réveillon particular de cada um. Exatamente. Então, sempre. São perguntas importantes que dá para fazer também para lidar e tentar conciliar melhor com esse processo. Olha só, a Mara, ela fala aqui pra gente o seguinte: eu faço 50 anos em setembro, vai fazer 2 anos que fiz abdominoplastia, uma cirurgia plástica, né, no abdômen, não quero fazer nada no rosto, me sinto com cara de 30. Olha que maravilha! Isso é muito importante no processo de envelhecimento. Para a parte psicológica, né, Alexandre? A parte psicológica é essencial. Se o psicológico não vai bem, quase nada vai, porque o psicológico, inclusive, se ele não vai bem, ele é capaz de parar os órgãos, né? O coração, o estômago, o intestino, o cabelo, e assim vai, a pele, no caso. O seu corpo reflete o que a sua necessariamente. Às vezes você não sabe que aparece uma mancha na pele, uma queda de cabelo, uma prisão de ventre, uma dor no estômago. Você não sabe muito bem o que está acontecendo, uma dor, começa a aparecer aquele monte de roxo, você não deu pancada em lugar nenhum, né? São pancadas de outra ordem. Então, a gente precisa estar com a saúde mental também sob os cuidados e atenção nosso. Como é que cuida da saúde mental? Com todas essas dicas que a gente já falou aqui. Cuidando do que não necessariamente parece ser psicológico, como alimentação, boas relações, evitar relacionamentos tóxicos, evitar ambientes que te fazem mal, cuidados com a pele, com o corpo, fazer os seus exames de rotina, etc. Tudo isso também reflete na sua saúde mental. E, claro, a psicoterapia, ela é essencial para que você transforme o processo de envelhecimento algo de valor. Sabe o que é, na verdade, uma verdadeira condenação? A imortalidade. Tem até um filme, A Espera do Milagre, não sei se quem está assistindo... Lindíssimo, por sinal. Já viu? Já. O castigo deles é não morrer. Né? E é claro que quem não viu agora já sabe mais ou menos como Olha o spoiler. o destino do filme. Mas vale muito a pena assistir, mas essa é a grande questão. Sim. Então, eles deixam de envelhecer e isso não é um benefício. Então, saber que você envelhece, pessoal, isso faz com que você comece a dar valores novos para a vida e viver a vida. Não tem nada melhor do que isso, você poder sentir a vida. Usufruir de todas as etapas da vida, da juventude, da infância, do momento em que estamos já mais idosos, da melhor maneira possível. Acho que o recado está mais do que dado.